Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equilíbrios heterogêneos, constante do produto de solubilidade, né? Nós vamos abordar um pouquinho sobre os sais pouco solúveis. Acompanha aí! Bom pessoal, muitos processos naturais dependem da dissolução ou precipitação de sais pouco solúveis. Por exemplo, no nosso organismo, os rins, né, têm a função de eliminar algumas substâncias, dentre essas, alguns sais pouco solúveis. Então, se a pessoa, por exemplo, ingere pouca água, essa urina vai estar com uma alta entre aspas, né? Essa urina vai estar concentrada, né? Vai estar saturada desses sais pouco solúveis, o que pode ocasionar uma precipitação desses sais, né? Originando os cálculos renais. Daí a orientação de se tomar bastante água, ok? Outro processo natural interessante, para quem já visitou grutas, é a formação das estalactites e estalagmites, em regiões que são calcárias, né, ricas em carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio ele é pouco solúvel em água, mas com a chuva esse carbonato de cálcio solubiliza um pouco, né? A solubilidade dele é bem baixa, ele se infiltra no solo e aí essa solução começa a gotejar, por exemplo, no teto das cavernas e no chão das cavernas, das grutas. Só que como é um sal pouco solúvel, com a evaporação da água, você tem a precipitação do carbonato de cálcio, formando aquelas formações bem interessantes nas grutas, né? Quem já foi aí em diversas grutas aí que tem espalhadas aí, ok, pessoal? Então são equilíbrios heterogêneos, ok? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. É chamado de constante de produto de solubilidade, a constante envolvida na dissolução desses sais pouco solúveis. Então vou passar para vocês aqui alguns macetes, alguns conceitos que são vastamente cobrados, né, em diversas provas. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui, olha, esse equilíbrio, a gente tem um sulfeto de chumbo, né, que é um sólido pouco solúvel, e aí o que acontece? Na presença de água, ele sofre uma dissociação, gerando chumbo 2+, mais o íon sulfeto. O que acontece, pessoal? O KPS é 2,5 vezes 10 a menos 27. Então, olha só, por que recebe esse nome KPS? Vocês já vão entender. É a mesma expressão da constante de equilíbrio em função das concentrações molares, só que no caso de sais pouco solúveis, recebe esse nome de KPS. Como que a gente escreveria a expressão da constante de equilíbrio? A expressão da constante do produto de solubilidade. Então seria isso aqui, ó. KPS vai ser igual ao quê? A concentração dos produtos. Então seria a concentração do chumbo 2+, elevado ao coeficiente, que é 1, multiplicado pela concentração do sulfeto, elevado a 1, porque o coeficiente estequiométrico aqui é 1, dividido pela concentração do reagente. Só que o reagente, pessoal, ele é sólido, e sólido não entra na expressão da constante de equilíbrio. Então essa seria a expressão do KPS, né? A constante do produto de solubilidade. Olha que valor minúsculo. O KPS é de 2,5 vezes 10 a menos 27. Ou seja, praticamente zero. Isso quer dizer que a concentração dessas duas espécies aqui é extremamente baixa, mas muito baixa. Então, olha, é o seguinte, quanto menor o valor desse KPS, menor a solubilidade desse sal, desse composto, ok? Isso é importante, tranquilo? Então, todos os sais pouco solúveis vão ter esse valor de KPS bem pequenininho. Olha, nas questões que a gente vê por aí, normalmente, ora é pedido a expressão para o cálculo da constante, né? Ora é pedido o valor da constante e ora é pedido a solubilidade. Então, nesse exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês como determinar a solubilidade desse composto a partir do valor de KPS que foi dado. Então, olha, vou imaginar aqui, olha, se eu solubilizo uma quantidade S, quanto que eu vou ter aqui? Uma concentração S desse composto solubilizo, quanto que eu vou formar aqui? S desse aqui e S desse aqui.
Aí você me pergunta, por que você escolheu S? Eu escolhi S porque lembra solubilidade. Porque para formar isso aqui, essas espécies dissociadas, tem que solubilizar uma certa quantidade desse. Mas se você quiser chamar de X, se você quiser chamar de M, de Márcio, fica à vontade, ok? Mas eu prefiro chamar de S. Então, se eu solubilizo uma certa quantidade S, vai formar S e S. Então, se eu jogar, e S é o quê? A solubilidade. Justamente o quanto que solubiliza, que é o quanto que vai formar desses dois ali. Tranquilo? Porque a proporção é de 1 para 1 para 1. E se eu jogar isso na expressão da constante? Bom, aí ficaria assim, olha. Então, o KPS vai ser igual a concentração do PB2+. Eu já estou considerando que esse S é a concentração em mol por litro. Então, vai ser S. Multiplicado pela concentração do S2-, vai ser S. Logo, o KPS vai ser igual a S ao quadrado. Solubilidade ao quadrado. Então, essa é a expressão para calcular a constante a partir da solubilidade. Só que o que a gente quer fazer é o contrário. A gente quer calcular a solubilidade a partir da constante. Então, vou isolar o S, né? Então, o S vai ser raiz quadrada. Então, aqui é o S vai ser raiz quadrada de KPS. Ou seja, raiz quadrada. Aqui, para facilitar, pessoal, vou andar com a casa aqui, vou andar com a vírgula aqui uma casa, e aí vai ficar 25 vezes 10 a menos 28. Então fica assim, ó, 25 vezes 10 a menos 28, ok? Então a solubilidade aqui vai ser quanto? Raiz de 25 é 5. Raiz de 10 a menos 28 vai ser 10 a menos 14. E aqui é em mol por litro. Então, esse é o meu resultado. Então, a solubilidade desse composto é muito baixinha, né? 5 vezes 10 a menos 14 é quase zero, ok? Mas ele solubiliza um pouquinho e isso pode interferir em algum processo. Isso pode ser importante. Por exemplo, o carbonato de cálcio tem a solubilidade muito pequenininha, mas em regiões muito calcárias, que tem muito carbonato de cálcio, com o passar do tempo, o chuveiro fica completamente entupido, porque apesar da solubilidade ser pequena, né? Na verdade, até por causa disso, com o passar do tempo, aquela água passando no chuveiro, o carbonato vai se depositando ali naqueles furinhos e o chuveiro fica completamente tampado, né? Sai água para todo lado, menos em cima de você, ok? Então esse é o primeiro exemplo. Então se você usar esse macete, o tanto que solubiliza aqui vai ser o tanto que forma aqui, o tanto que forma aqui, e aí você escreve a expressão, joga aqui. Eu vou mostrar mais um exemplo para vocês de como fazer isso, ok? Então vamos lá. Bom pessoal, vamos fazer um segundo exemplo. Nesse equilíbrio aqui, olha, do exemplo 2, a gente tem o arseneto de magnésio. Não é um sal muito comum, mas o equilíbrio aqui foi dado. Então, da dissociação desse sal, você gera 3 magnésio, 2 mais 2 arseneto. Ok? Beleza. Ele deu a solubilidade e o que a gente precisa determinar aqui? A constante, o contrário do que a gente fez no exercício anterior. Mas a resolução desses exercícios da constante do produto de solubilidade sempre passa pelo mesmo ponto. Escrever a expressão da constante e aí vem aqui ver a quantidade que solubiliza, né? Pode chamar de X ou de S. Então vamos lá, é bem simples se você seguir esses passos aqui, ó. Então vamos lá, vamos escrever a expressão da constante primeiro. Então a expressão da constante é isso aqui, ó. KPS vai ser o quê? Concentração dos produtos. Então concentração do Mg2+ elevado a 3, multiplicado pela concentração do AS4, 3 menos, elevado a 2. Então essa é a expressão do KPS. Beleza, mas ele deu solubilidade. Onde isso entra? Vou mostrar para vocês agora. Bom, isso aqui é um sal pouco solúvel, então vamos considerar que vai solubilizar uma certa quantidade S. Então vai formar quanto de magnésio? Olha, a proporção é de 1 para 3. Então, se solubilizou S, aqui vai formar quanto? 3S. A proporção do sal para o arseneto é de 1 para 2. Então, se solubilizou S aqui,
quanto que vai ser formado aqui em solução? 2S. Aí o que eu faço? A gente joga isso na expressão da constante de equilíbrio. Então vai ficar assim, ó. KPS vai ser igual, concentração do magnésio é 3S elevado ao cubo. Beleza. Vezes concentração do arseneto, 2S. Então você coloca 2S aqui, elevado ao quadrado. Ok, pessoal? Aí, o que a gente faz? Joga os dados aqui, ó, de solubilidade. Então, KPS vai ser igual 3 vezes 4,5 vezes 10 a menos 5 elevado ao cubo vezes 2S. Então, é 2 vezes 4,5 vezes 10 a menos 5 elevado ao quadrado. Então, olha, depois que eu cheguei nesse ponto aqui, eu substituo o S, né, de solubilidade que ele deu, jogo aqui, e aí eu faço essa conta. Então, KPS aqui, pessoal, vai dar aproximadamente 2 vezes 10 a menos 20. Então, 2 vezes 10 a menos 20. Ou seja, é um sal muito pouco solúvel, né? Solubilidade, olha, baixinha. KPS também muito pequeno, ok? Então é bem simples assim, tranquilo? Olha, se o exercício perguntar, por exemplo, qual a quantidade de íons Mg2+ em solução? Olha, se você tem a solubilidade, né, que foi dada, então é só multiplicar por 3. Essa vai ser a quantidade desses íons em solução, a concentração deles. Qual que é a concentração do outro? Do arseneto. É só pegar a solubilidade e multiplicar por 2. Você acha a concentração deles em solução. Tranquilo? Tá, e se nesse exercício fosse dado o KPS ao invés da solubilidade, né? Se ele desse o KPS e pedisse a solubilidade, aí o que eu faço? Eu teria que continuar esse conta aqui e isolar a solubilidade. Então aqui, olha, se fosse pedido isso, ficaria assim, ó. KPS vai ser igual 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, daria 27 S ao cubo, vezes 2 ao quadrado, dá 4S ao quadrado. Então, a gente chegaria nisso aqui, olha. Isso aqui é caso ele pedisse a solubilidade. Olha, 27 vezes 4, então aqui ó, o KPS vai ser igual 27 vezes 4 vai dar 108. S ao cubo vezes S ao quadrado vai dar S elevado a 5. Beleza? Então, se eu for isolar o S, então vamos passar o 108 para cá. Ó. 108S elevado a 5 vai ser igual ao KPS. Só inverter a minha equação. Bom, o que a gente faz agora? Esse 108 passa dividindo. Então ficaria assim, ó. KPS sobre 108. Esse S5 vira raiz quíntupla. Então, em vez de ser raiz quadrada, raiz cúbica, seria raiz quíntupla, né? Então, essa é igual a raiz quíntupla de KPS sobre 108. Então, isso se eu fosse precisar de determinar a solubilidade. Beleza? Olha, mas tudo passa por achar essa expressão aqui, ó. Primeiro você escreve essa expressão da constante, você vê a relação aqui, né? Entre o sal e os seus íons, né? Essas concentrações aqui que a gente não sabe, mas eu chamei de S. Você poderia chamar de X, você joga na expressão da constante, aí acha a expressão que relaciona a constante com a solubilidade, que é essa aqui. Tranquilo? E aí, se o exercício, se a questão pediu KPS, então ele tem que ter dado a solubilidade, você joga e acha. Se o exercício pedir a solubilidade, aí você isola a solubilidade, joga o valor de KPS, tem que ser dado, e aí você calcula. Tranquilo?
Se for uma questão onde pedir der o sal e pedir a concentração dos íons, aí se ele der a solubilidade, é só jogar aqui. E se não der a solubilidade, você acha a solubilidade e depois joga aqui, ó. A desse íon vai ser 3S, a concentração, e a desse íon vai ser 2S. Então você procede dessa maneira, ok? Pessoal, é o seguinte, isso aqui é um sal muito pouco solúvel, mas se a gente estiver num sistema onde a solução é saturada, né, desse sal, o que vai acontecer? Se eu adicionar algum composto, vamos supor que eu adiciono hidróxido de magnésio. Então o que vai acontecer? Eu vou estar adicionando o íon comum, que é o magnésio, né? O íon comum aos dois compostos, tanto o hidróxido de magnésio quanto ao arseneto de magnésio. O que vai acontecer? O Mg2+, que eu vou estar adicionando, vai fazer com que a concentração desse íon aumenta e desloca o equilíbrio para cá. O que acontece? Uma maior formação de sólido, ok? Então esse efeito do íon comum pode acontecer, que é o que? Eu adicionar uma outra substância que tenha algum desses íons aqui, então a concentração desses íons tenderia a aumentar e o equilíbrio se desloca para lá. Então o que vai acontecer? Vai precipitar mais sólido ali no sistema. Tranquilo? Então tira um print aí. Então, pessoal, é o seguinte, então, mais uma vez, quanto menor o valor da constante, do KPS, em alguns livros é chamado simplesmente de KS, ok? Quanto menor o valor da constante, menor a solubilidade do sal, ok? Então, para esses sais pouco solúveis, essas constantes são bem pequenininhas. KPS, na verdade, é aquele Kc, né? Constante da expressão, constante baseado na concentração molar. Só que recebe esse nome especial, né? Constante do produto de solubilidade para sais pouco solúveis. Tranquilo? Então, olha, um detalhe aqui muito importante. Se eu acrescentar mais sólido no meu sistema, o equilíbrio não se desloca. Sólido não desloca equilíbrio. Tranquilo? Outra coisa importante. Quando eu chego nessa expressão aqui, seja para qual sal for, se essa conta aqui, olha, as concentrações multiplicadas derem exatamente o valor de KPS, quer dizer que a minha solução ela está saturada, ela está no limite. Se eu pegar as concentrações de uma solução, né, e multiplicar aqui, ó, e der abaixo do valor de KPS, quer dizer que a solução ela é insaturada. E se eu pegar aqui o valor das concentrações, fazer essa conta aqui, e essa conta der um valor maior que a do KPS, quer dizer que a solução ultrapassou o limite, né? Está acima do KPS, então a tendência é do equilíbrio se deslocar no sentido de que o sólido vai se precipitar de forma a diminuir a concentração dos íons até que esse valor se iguale ao valor de KPS e a solução fique saturada. Ok, pessoal? Bom, espero que eu tenha ajudado aí. Então, conselho para vocês, façam exercícios, treinem questões envolvendo KPS. Esse é um conteúdo cobrado em diversas provas por aí. Segundo conselho, toma bastante água para não ter cálculo renal. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, deixe sua dúvida, seu comentário e até a próxima.